A paz do Senhor, sala dos pré-adolescentes, mais uma lição da nossa EBD online. Pois é, vamos a mais uma lição de um novo trimestre, é um começo de um novo trimestre, onde vocês vão aprender mais sobre a palavra de Deus. Amém? Vamos lá começar com a oração. Certo? Convido vocês a fecharem os olhos, se concentrarem e orarem, pedindo a Papai do Céu para abençoar esse novo trimestre que se inicia. Amém? Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, por tua fidelidade. Senhor, entregamos a Ti mais um trimestre, Senhor, da nossa EBD online. Nos abençoa, abre o nosso entendimento e que tudo seja, Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Que Teu Espírito Santo possa nos dirigir sempre, em nome de Jesus. Amém! Vamos lá a mais uma lição. Vamos começar agora a mais uma lição, onde nós aprenderemos muitas coisas boas nesse novo trimestre. E a nossa lição de hoje tem por tema o convívio entre os irmãos. O convívio significa viver junto, viver perto dos irmãos, certo? O convívio entre os irmãos. E o nosso versículo de hoje, o nosso versículo-chave, se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 10. Vamos lá abrir a nossa Bíblia. Isso, agora chegou o momento de nós aprendermos o versículo de hoje, o versículo da lição de número 2. Hoje é a lição de número 2 do primeiro trimestre de 2021. Vamos lá, Romanos, pega aí, quem não pegou a Bíblia, pega a Bíblia, porque nós vamos ler. Onde fica Romanos? Após Atos, Romanos. Vamos, é só cantar a musiquinha que a gente sabe onde fica. Romanos 12, vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo 10, que nos diz assim: amai-vos uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. O versículo nos diz: amem uns aos outros com um amor de irmãos, amor fraterno em Cristo, e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Amém? Romanos, capítulo 12, versículo 10. Eita, que maravilha! E vamos lá começar agora. Chegou o momento muito especial. Antes do momento da palavra do Senhor, da palavra de Deus, de trazer uma reflexão para vocês, vamos lá fazer outra reflexão, que é sobre a oferta. Nós não estamos tendo a nossa ofertinha, mas você em casa pode ofertar com amor. Pede ajuda ao papai e à mamãe para que você possa estar ofertando para a casa do Senhor. Amém? Vem comigo, vai começar a nossa história, o momento mais importante da nossa EBD, que é a nossa história, o momento da palavra de Deus. Vamos começar. Antes de tudo, eu quero começar com uma pergunta e trazer a vocês uma reflexão. Boa parte da nossa vida, da nossa infância, nós passamos como? Entre irmãos. Quem nunca se desentendeu com um irmão, com um amigo próximo? Quem nunca? Pois é, o tema da nossa lição de hoje, o título da nossa lição de hoje, nos traz essa reflexão. O convívio, conviver, viver perto, viver junto com outros irmãos. Seja irmão, nosso irmão de verdade, de pai e mãe, e nossos outros irmãos.
que dentro da nossa lição aprenderemos várias coisas, tá bom? Vamos lá. Boa parte vivemos entre os irmãos. E quem nunca brigou, se desentendeu, ficou chateado com algum irmão, com algum até mesmo um amigo bem próximo? Pois é importante demais entender que precisamos ter um bom relacionamento. Um bom relacionamento e aprender a ter esse bom relacionamento enquanto ainda somos crianças. É fundamental. Por quê? Porque quando chegarmos na nossa fase adulta, nós vamos saber o quê? A respeitar, ter respeito pelas outras pessoas, pelos nossos irmãos em Cristo. Muito bem. Hoje falaremos um pouco sobre a história de Caim e Abel. Pois é. Quem não conhece a história de Caim e Abel? Pois é. A história de Caim e Abel, Abel era pastor de ovelhas. E Caim era o quê? Agricultor. Então, essa história nos traz uma reflexão muito grande sobre amor, sobre o convívio entre os irmãos. Por quê? Porque Caim e Abel eram irmãos mesmo de pai e mãe. E um certo dia, eles decidiram os dois a fazer uma oferta a Deus. E cada um levou a sua oferta ao Senhor, apresentou a sua oferta ao Senhor. Porém, a oferta escolhida do Senhor foi a oferta de Abel. E aquilo deixou Caim muito triste de verdade. E então, Caim começou a ficar triste, ficou irritado, ficou muito triste com Deus e até pensou que Deus não amava da mesma forma que amava seu irmão Abel. E nós temos que aprender que Deus nos ama por igual, sem distinção de cor, sem distinção de status social, se eu sou rico, se eu sou pobre. Deus, ele nos ama de uma tal maneira. Lá em João 3,16 nos fala bem isso, é um versículo bem conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso que ele entregou o quê? Seu único filho. Nós conhecemos bem esse versículo. Então, nós temos que lembrar sempre que o amor de Deus é igual para com todos os seus filhos. E Caim achava que Deus não amava do mesmo jeito que amava o seu irmão Abel. E muitas vezes, em várias situações, nós pensamos, adolescentes, pré-adolescentes, que Deus tem essa distinção, que ele não ama todos por igual. Mas vamos aprender na lição de hoje que Deus nos ama por igual. Então, Caim, ele, por qualquer motivo, aliás, ele ficou muito irritado. E nós, vamos lá, vamos pensar um pouco com a tia Elaine. Quem nunca ficou irritado por qualquer coisa? Pois não é? Por qualquer motivo, ficar com raiva e até mesmo brigar com os nossos irmãos de sangue e outros irmãos também, irmãos em Cristo. Quem nunca ficou irritado e queria que a sua vontade fosse atendida, sem nem saber se essa era a mesma vontade de Deus. Olha só, Deus, ele se agrada quando vivemos em harmonia. Lá em Salmos 133, versículo 1, nos fala isso, que Deus se agrada da harmonia, da união entre os irmãos, certo? Alguns acham isso impossível, viver bem com todo mundo. Mas a palavra de Deus diz que para Deus nada é impossível. E esse versículo, para Deus nada é impossível, se aplica também para as nossas aulas, para qualquer coisa que achamos impossível, porque para Deus nada é impossível. Olha só, e Caim estava muito irritado, que vocês sabem o que aconteceram, né? Pois é, ele cometeu um pecado, ele tirou a vida do seu próprio irmão. E nós podemos, e o que é pecado? Pecado é tudo que eu falo, que eu penso e que eu faço que desagrada a Deus. Então Caim fez alguma coisa que não agradou a Deus.
Lá em Romanos 3:23 fala que nós pecamos e separados estamos da glória de Deus. Então Caim, naquele momento que ele se irritou, se irou e pecou, ele ficou distante da glória de Deus. Ele ficou distante do Senhor. Ele cometeu um pecado muito grave. Então, nós temos que aprender que precisamos conviver bem, que precisamos ter um bom relacionamento com as outras pessoas, com os nossos colegas, com os nossos irmãos em Cristo. Pois é, em Atos dos Apóstolos, Deus se agrada, como eu falei antes, da união, da harmonia. Lá em Atos dos Apóstolos fala da igreja de antigamente, a igreja que que vivia muito bem. Atos dos Apóstolos, lá em Atos, fala bem sobre a igreja, uma igreja que vivia em união. E Deus abençoava de forma grandiosamente aquela igreja, porque ela era bastante unida, ela era tão forte em união, tão forte, que eles trabalhavam em tudo que eles conseguiam, eles dividiam entre si, de tão unidos que eles eram naquela época. E Jesus Cristo pede isso em nossos dias atuais. Não é só na igreja, antigamente, na igreja lá em Atos dos Apóstolos. Não. Deus, ele quer essa união ainda hoje, ele se agrada dessa união. Porque quando nós mostramos essa união, mostramos que somos um corpo, um só, em Cristo Jesus. Você consegue sentir amor por todas as pessoas que você conhece? Mesmo aquelas pessoas que não gostam de você, que olha com cara feia pra você? E aí? Falem a verdade em pré-adolescentes, sala dos pré-adolescentes. Não pode mentir, porque mentir é pecado. Então fala aí a verdade. Você consegue sentir amor até pelas pessoas que aborrecem, que não gostam de você, que trata você mal? Temos que aprender a amar, independente se essas pessoas gostam ou não da gente. Vamos lá. O amor tem que ser não fingido. Na lição de hoje temos que aprender que o nosso amor tem que ser não fingido, um amor puro, um amor igual de Jesus. Olha só, lembram da parábola do bom samaritano? Olha, passou um sacerdote, passou um levita, passou 3 homens e nenhum deles ajudou. O último, aliás, 2 homens, o terceiro, que foi o samaritano, que era um povo que era intrigado. Olha só, era um povo que não era assim amigo dos judeus. E aquele homem que era judeu precisava de ajuda. E o samaritano o ajudou muito, demonstrou um amor grande por ele. E esse mesmo amor, Deus, enviando o seu filho, demonstrou por todos nós. Quando enviou o seu filho para morrer, uma morte de cruz. E então, lá em 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 3 e 4, diz que Deus foi morto. Ele viveu, cresceu, foi morto, mas ressuscitou ao 3º dia e vivo está. E Deus demonstrou esse amor enviando a Jesus. E Jesus nos ama grandiosamente. É por isso que ele pede que nós amemos uns aos outros. Falando também de outra parábola, a parábola do jovem rico. Na lição, tem hoje essa parábola também, sobre o jovem rico. Aquele jovem que chegou para Jesus e disse que cumpria todos os seus mandamentos, inclusive o de amar ao próximo como a ele mesmo. Olha só, o jovem perguntou: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna, para entrar no teu reino? E Jesus disse: vai e pega todos os teus bens e reparte. Mostra o amor. Quando nós repartimos, nós dividimos as nossas alegrias, as nossas tristezas. Quando nós dividimos algo com os nossos irmãos, nós estamos demonstrando um grandioso amor, o amor fraternal, o amor em Cristo, que
que Cristo nos pede para ter. E aquele homem não quis abandonar, deixar o amor pelas riquezas para demonstrar para os irmãos. Virou as costas e foi embora. E Jesus disse, ele colocou esse amor, o jovem rico à prova. E pensou, será que ele vai fazer o que eu vos mando? Aquele jovem foi embora e não fez nada. Esse é o amor mentiroso. E mentira, como eu falei antes, é pecado. Mas o sacrifício de Jesus na cruz nos mostra que vale a pena esquecermos, abrir mão de qualquer coisa para seguirmos a Cristo. Jesus mesmo, após a sua ressurreição, ele não quis se vingar. Ele não foi atrás dos seus crucificadores, das pessoas que mandaram o matar. Mesmo sendo uma morte tão dolorosa, ele não culpou as pessoas que o crucificaram. Ele não quis se vingar. Da mesma forma, Deus quer que cada um de nós façamos com os nossos irmãos. Pois é, quem nos persegue, quem nos fala mal da gente, quem nos trata mal, como eu falei antes, Deus quer que a gente mostre amor por elas. Mesmo acontecendo isso tudo, Deus nos pede esse amor, que nós demonstremos esse amor, que nós oremos por essas pessoas, porque se nós tratamos bem algum, pré-adolescente, se você, pré-adolescente, trata bem alguém e essa pessoa não lhe trata bem, não trate com vingança, não trate do mesmo jeito. Mostre amor e ore por elas, porque você, eu creio que já tem Jesus no seu coração. E essas pessoas que são mal-humoradas, que só vivem muito chateadas, que só vivem irritadas, que não fala com fulano, que não fala com cicrano, que diz assim, olha só, aquela pessoa é o que mais tem no meio dos adolescentes. Ai, olha a roupa de fulaninha, como tá feia, olha o cabelo dela. Falar mal do irmão não é uma demonstração de amor. Então, que você possa se fazer diferente, mostrar para as pessoas que não têm Jesus que você é um adolescente diferente, que você tem Jesus, que você o ama independente do seu pecado, que você que não é a favor do que ele faz, mas que você é diferente e que o ama independente do que ele faça, tá bom? Precisamos amar como Jesus pede, amar como o irmão ama o outro. Lá em Provérbios 17:17 fala que quando nós amamos alguém, nasce um irmão. Olha só o versículo, o amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Sabemos, adolescente, que todos vocês, tanto nós como vocês, passam por momentos difíceis, que muitas vezes estão tristes, até se irritam, mas que nós venhamos crer que o amor de Jesus pede que o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário excede tudo que nós venhamos a pensar. A Bíblia nos fala que nós teremos aflições, mas a Bíblia também diz, tende bom ânimo, porque Jesus venceu, Jesus ressuscitou, Jesus é maravilhoso e ele não está mais morto, ele está vivo. E assim como ele foi na época dos discípulos e pediu para todos nós amarmos uns aos outros, ele pede hoje a você, adolescente, traz essa reflexão. Será que vale a pena perder a nossa salvação? Será que vale a pena perder e de ir morar no céu, de vê-lo face a face por causa de intriga, por causa de brigas? E até mesmo as brigas são tão simples, são coisas tão banais, que será que vale a pena a gente perder a nossa salvação por causa disso? De uma discussão besta, onde nós possamos demonstrar, pedir perdão, mesmo estando errado, mesmo estando certo. Quem é que faz isso? Nós precisamos praticar.
pedir o perdão, mesmo estando na nossa razão, estando certo. Foi isso que Jesus fez quando ele ressuscitou. Ele não se vingou. Pois é. Então, que nós possamos, na lição de hoje, aprender que o amor de Jesus limpa o nosso coração. Existe essa condição para irmos morar no céu. Nosso coração tem que estar limpo de todo pecado. Tem que estar cheio de amor e não de mágoa, e não de rancor, e não de irritação. Lá em João 3,18, fala assim, quem crê não será condenado, mas quem crê no Filho unigênito já está salvo. Então essa é a condição. Precisamos crer imensamente no amor de Jesus, no amor de Deus por nós, enviando Jesus, seu único filho, para morrer por nós. Precisamos ter a noção que somos pecadores e que precisamos todos os dias demonstrar amor pelo próximo, amor primeiramente pelo próximo e depois a Jesus. Aliás, primeiramente a Jesus e depois ao próximo. Porque se nós não amarmos a Jesus, como é que a gente vai amar as outras pessoas? É quase impossível. Nós precisamos aprender a amar com o amor de Deus. O amor que Jesus nos pede. Um amor diferente, um amor que é verdadeiro, que é não fingido. E como, depois de todo esse amor que nós sentimos pelos nossos irmãos, como as pessoas podem ver que nós somos diferentes? Pois é, lá em 2 Pedro 3,28, nos fala desse amor. Nos fala que nós precisamos crescer. 2 Pedro 3,28 fala que precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. E como nós crescemos? Amando os nossos irmãos, indo à igreja, lendo a palavra do Senhor, exercitando o amor ao próximo, a busca pelos dons espirituais. Adolescente, é muito necessário nos dias de hoje, onde o amor tem esfriado, onde a igreja está vivendo momentos difíceis, de não poder estar junto, de não poder abraçar, de demonstrar carinho com ações. Nós precisamos demonstrar amor pelas vidas, orando, jejuando pelas vidas que ainda precisam conhecer a Jesus. Mesmo dentro de casa, sem poder ir para a igreja, nós temos que fazer essa demonstração de amor, que é o quê? Orar, mandar uma mensagem virtual para alguém que está precisando. Olha, eu te amo em Cristo, eu te amo verdadeiramente. Tem um corinho que diz assim: somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo, expressando a glória do Senhor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Temos que ser uma família. Eu não cantei certo, mas vocês sabem que esse corinho existe. E sabem que precisamos amar como uma família ama. Você ama seu pai, você ama sua mãe, você ama seus irmãos. Então, da mesma forma, Deus quer que você, adolescente, aprenda a amar com o amor de Jesus. Não apenas amar aquelas pessoas que são sangue do nosso sangue. Precisamos amar ao nosso próximo. E na história do bom samaritano aprendemos que o próximo é aquele que demonstra amor, que demonstra com ações que nos ama de verdade. Que você possa mostrar a diferença nesse mundo onde o amor está bastante frio. Que você é um adolescente diferente, que você é um adolescente cheio do Espírito Santo de Deus, que você é um adolescente cheio do amor de Deus dentro do seu coração e que você ama a todos com o amor de Jesus. Que nós possamos ter aprendido na lição de hoje
o convívio entre os irmãos, que é o tema da nossa lição, que é viver bem, que é amar como Jesus nos ama, como Jesus nos amou e como Ele nos ama hoje. Então, que você tenha aprendido que precisamos ser um corpo unidos e vivermos em harmonia sempre, vivendo com o amor de Cristo. Que possamos demonstrar pelos nossos irmãos, próximos ou não, que o amamos em Cristo Jesus e que queremos que Ele vá morar no céu de glória, onde nós almejamos morar. Queremos que Ele também vá morar junto conosco. E um dia ver Jesus Cristo face a face, ver ao nosso Deus face a face. Porque é para isso que nós vivemos. Para isso que nós fazemos, vamos à igreja, que nós lemos a palavra, que nós o adoramos, porque nós temos essa certeza que um dia Ele virá buscar a sua igreja, uma igreja pura, uma igreja que ama, independente de qualquer coisa, uma igreja que vive o amor de Cristo verdadeiramente. Amém? Que você possa ter aprendido. E se você tiver alguma dúvida, pode nos perguntar, procura sua coordenadora e pergunta: olha, eu quero assistir a aula da professora Elaine, da tia Elaine, e eu quero saber como é que eu faço isso, isso e isso. Tem as perguntas das lições que eu vou estar disponibilizando um questionário para vocês, tá bom? Eu vou enviar para coordenadoras de vocês e vocês vão responder os questionários. Como será? Como será viver o amor de Cristo? Como é que eu faço para viver esse amor de Cristo? Onde é que fala que eu tenho que viver esse amor de Cristo? Vamos fazer essas reflexões, vamos responder essas questões. Amém? Vamos amar como Cristo nos amou. Amém? Nós somos um corpo em Cristo Jesus. Muito obrigado por assistir essa aula. Espero vocês na próxima EBD, no próximo domingo com outro professor, mas que vocês assistam sempre, que vocês possam se alimentar da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por mais uma aula. Senhor Jesus, nosso Pai, nós estamos, Senhor, mais uma vez em Tua presença para Te agradecer por tudo. Obrigado, Senhor, por mais essa aula. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que tem nos ajudado sempre, nos protegido. Pai, estamos aqui e aprendemos hoje, Pai, que temos que amar como Tu nos amou. Nos ensina, Senhor, a amar como Tu nos ama. Independente, Senhor Jesus, se a pessoa me ama ou não, se a pessoa faz ou não o que eu não gosto, mas que eu possa, Senhor Jesus, que os adolescentes, em nome de Jesus, tenham aprendido que independente de qualquer coisa, de que façam com eles, eles precisam amar com o amor de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina, pré-adolescente, que você possa pedir o amor fraternal, o amor de Deus na sua vida, para que você possa, nós possamos amar como Jesus nos amou, e que quando Ele vier pegar a sua igreja santa, lavada e remida, o nosso coração possa estar branquinho como a neve, alvo mais que a neve, cheio do amor de Deus, para ir morar com Jesus e vê-lo face a face e o adorá-lo diariamente em espírito e em verdade, e dizermos santo, 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 porque essa é a nossa esperança, a esperança da tua igreja. Nos ajuda, Senhor, a amar como tu nos amou, como tu nos ama até hoje, independente de nossos pecados, de nossas falhas. Nós sabemos e sentimos, Senhor, esse teu amor, com cada dia o teu cuidado e a tua proteção. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Que você assista e que você compartilhe essa aula para pessoas que precisam conhecer e amar como o amor de Jesus. Amém? A paz do Senhor. Até a próxima aula pré-adolescente. Fiquem com Deus e assistam sempre a EBD online. Amém.